Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Guapimirim, conhecer, amar e preservar. Uma iniciativa que a gente realiza de diferentes maneiras nas escolas públicas do município há aproximadamente 6 anos, com o intuito tão somente de levar um pouco de informação sobre o patrimônio histórico, cultural e natural do nosso município. Essa foto é do que a gente chama de centro histórico, ou centro antigo de Guapi, é a Rua Professor Rocha Faria, nos anos 50. A gente tem aqui à esquerda, esse primeiro prédio é o Cine Guapi. Né? Hoje nós não temos um espaço como esse de lazer no nosso município, um cinema, mas nós tínhamos ali na década de 50, quando ele foi inaugurado, né, em 1950, por um comerciante chamado Senhor Ribeiro. Há relatos também que o primeiro dono se chamava, na verdade, Senhor China. São duas informações que a gente tem. Durante quase 2 décadas, o Cine Guapi alegrou a sociedade guapimirense. Os nossos pais e avós também são testemunhas dessa história. Havia bailes ali também feitos no Cine Guapi. Era, de fato, um point da juventude da época. Né? Teria sido vendido para o senhor Walter da Costa Moreira, que era filho do senhor Alziro, dono do prédio, na verdade, ali onde ficava o Cine Guapi. E olha só a infraestrutura. Ele tinha 150 lugares, uma média de 117 sessões por ano, e chegava a marca anual de 2.000 espectadores. E aí eles se divertiam com obras de Mazzaropi, Oscarito, Anquito, Zé Trindade, Grande Otelo, além de clássicos internacionais e também porno chanchada, né? Aqueles filmes da época que hoje, na verdade, são, né, muito inocentes, mas que na época faziam também muito sucesso, eram ali para maiores de idade, com toda certeza. Outra foto da Rua Professor Rocha Faria. Agora sim a gente consegue ver claramente o calçamento, mais pessoas, e olha a diferença. Na foto anterior nós não tínhamos ainda esse muro aí à direita da rua. Na foto anterior, vou voltar aqui até para vocês observarem, nós não tínhamos nada lá no final da rua, no alto do morro. E já na próxima foto, a gente já tinha lá no final uma construção que eu vou falar para vocês aqui no próximo slide. Mas sobre o Cine Guapi, e essa foto mostra ele um pouco melhor, ele também teria pertencido a Valcir da Costa Moreira e Jorge Dias Guerra, que teria passado a administração depois para o seu irmão, Vanderlei Dias Guerra, e nomes como Alexandre Belize e Vando Guerra também aparecem como administradores do Cine Guapi. O saudoso Seu Oscar era o projetor que rodava aqueles antigos filmes que eram passados ali de rolos, né? E os comércios da época nessa região, o bar do seu Aurélio, da dona Tiana, a barbearia do seu Antônio, do seu Carlito Adriano, o armazém do senhor Nati e aquele velho chafariz em frente à estação que eu cheguei a pegar e que hoje já não existe mais. E uma curiosidade, a luz elétrica só chegou em Guapi 10 anos depois do lançamento do Cine Guapi, em 1960, mas em 1950 ele usava já a energia fornecida pelo gerador da rede ferroviária, olha ela aí de novo, que fornecia energia até as 10 horas da noite. Em meados dos anos 70, o Cine Guapi foi fechado e, infelizmente, ali já depois da década de 90, quase anos 2000, a fachada histórica foi demolida pelo poder público municipal, infelizmente. Que é o que a gente lamenta, né, por essa falta de consciência que a gente tem das autoridades, né, às vezes por falta de conhecimento também da própria população, que não cobra que esse patrimônio seja preservado. O que a gente torce também aqui é que, por que não reconstruir essa fachada do Cine Guapi? Nós temos até uma casa de cultura, por exemplo, nesse espaço, ou quem sabe até mesmo um cinema, né? Um cinema com uma aparência um pouco retrô, é uma oportunidade que a gente tem também. E lá no final da Rua Professor Rocha Faria, a gente consegue visualizar aqui nessa imagem um pontinho branco. Olha aqui. É ela, a Capela de São Jorge, que foi erguida em 1935 por iniciativa dos próprios ferroviários. Ou seja, mais uma vez a ferrovia aparecendo aí, né, contribuindo com o desenvolvimento do nosso município, com a construção da nossa identidade e também com a construção de uma série de prédios públicos, né, de aparatos que a gente tem até hoje no nosso município. No dia 8 de abril de 1956, a então capela foi reativada como paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, que, remontando ali a nossa história, né, da época da freguesia, da então freguesia de Aguape-Mirim, remonta, né, a nossa padroeira original, a nossa padroeira oficial. Algo interessante também de observar, já nessa foto aqui de 1980, da década de 80, na verdade, é que a gente ainda tinha a Capela de São Jorge, mas
a parte externa já estava ali um pouco parecida com o que a gente tem nos dias atuais. Em 1987, Monsenhor Ildeu Ferreira Malta, que faleceu em 2016, demoliu a antiga capela. Os meus pais casaram ainda nessa capela, nessa daqui a gente está vendo nessa foto, e a atual paróquia foi inaugurada no dia 21 de janeiro de 1990. Vou passar aqui também uma foto para vocês da atual paróquia. Em 1990, Guapimirim se tornava também um município, né? O então distrito na época tinha uma população de 14.386 habitantes, e no dia 25 de novembro daquele ano, 96% dos 9.420 votos foram favoráveis à emancipação de Guapimirim em um plebiscito que foi realizado para decidir aí o futuro da nossa região. Em 1993, os primeiros representantes de fato assumiram ali os seus postos. Algo também que vale a pena a gente comentar aqui é sobre as transformações que ocorrem em um determinado lugar, em uma cidade, ao longo dos anos. Esse exemplo da Capela de São Jorge, que vem a se tornar aí a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, e que muda a arquitetura da cidade, né, muda a história da cidade, a gente tem também um outro exemplo ali na região do antigo Tranca-Rua, né? Para muitas pessoas, para os mais antigos, ali a entrada do nosso município, ali logo no início da Avenida Dedo de Deus, aquela região ali é chamada de Tranca-Rua. Por quê? Porque havia uma casa localizada quase que no meio ali da Avenida Dedo de Deus, numa espécie de ilha ali na Avenida Dedo de Deus. As pessoas tinham que contornar essa ilha e por isso ela era chamada de Tranca-Rua, porque ela interditava, né, atrapalhava a passagem pela via principal. Depois, aquela região ali passou a ser chamada de Rua da Wharton, por conta de uma empresa alemã, né, de uma antiga fábrica de bombas que hoje funciona, inclusive, onde funciona hoje um prédio da Prefeitura Municipal de Guapimirim. E agora, mais recentemente, com a construção do Fórum, nós temos ali a Rua do Fórum, né? A nova geração já chama aquela região ali de Rua do Fórum. Então, são essas as transformações que vem ocorrendo, né, na cidade, que a gente vem aí, que a história continua em movimento, né? Como a gente disse também no início, a história está em andamento, está em sequência, e a gente tem aí essas memórias para que a gente consiga aí, falar um pouco do passado e do presente da nossa cidade, sempre compreendendo, né, as raízes do passado no nosso presente. Outro prédio, né, em que a ferrovia contribuiu com a nossa cidade é do Esporte Clube Central. O time, né, aqui do nosso município foi criado por funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil, já em 1937. A empresa doou um terreno aos ferroviários ali ao lado da estação do centro da cidade, onde foi construído o campo do Esporte Clube Central. E olha que curioso, como aquele lugar ali era o lugar onde eles jogavam o carvão que era utilizado no trem, esse campo foi praticamente aterrado com o carvão. E aí o que aconteceu é que o campo do Central do Brasil é o único do Brasil aterrado dessa maneira, né? E permite aí uma melhor permeabilidade, né? Ou seja, reza a lenda que o campo do Central não alaga jamais. É uma brincadeira, é uma curiosidade, mas que de fato tem a ver com a nossa história, porque jogavam ali os restos de carvão e depois, quando essa área foi doada para os ferroviários construírem um espaço de lazer, foi feito ali em cima um campo de futebol. A história do Central é muito bacana de contar, né? Primeiro porque é o orgulho guapimiriense, nosso time. Ele participou do Campeonato Fluminense de 1943 e foi campeão da Liga Magiense em 1953. Nessa foto aí que vocês estão vendo, tem o time, né, desse campeonato da Liga Magiense, que estava sob o comando do técnico baiano. Na foto aí vocês estão vendo o Tião, o Jororó, o Candinho, o Tonho, o Felício, o Rendeira também. Tem a madrinha do time, a Marlene, no centro, e agachados aí a gente está vendo o Heitor, o Lincoln, o Padeiro, o Careca e também o Maurício. Dizem que a maior vitória do Central aconteceu, na verdade, num dia de derrota. Isso mesmo. Por quê? Porque o Central teria disputado uma partida contra o Andorinhas Futebol Clube, quando
o Andorinhas Futebol Clube tinha em campo nada mais, nada menos do que o Garrincha. E aí dizem, né, que o Central tomou um gol ali do Andorinhas Futebol Clube, do Garrincha, mas que essa foi aí, na verdade, uma das maiores vitórias, né, de quem presenciou esse feito. A sede original do Esporte Clube Central ficava no depósito da Fazenda Santa Constância, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E esse espaço depois foi vendido de fato ao Central, que em 1980 inaugurou uma sede reformada com a quadra poliesportiva que a gente tem hoje também no centro de Iguape. Falando sobre a Fazenda Santa Constância, temos aí uma imagem daqueles tempos em que essa grande fazenda marcou história em Iguape. Muita gente tem memórias, tem pessoas que moraram na Fazenda Santa Constância, que ainda lembram, né, desse tempo também. A Fazenda Santa Constância pertencia à SA Curtume Carioca, que era uma empresa gigante na época, a maior indústria de couros das Américas e também a segunda maior do mundo nos anos 50. Ela começou a comprar terras, né, em Iguape, em Cachoeiras de Macacu, ainda na década de 20. Chegou a ter 2.500 alqueires na região e 150 quilômetros de estrada própria. A inauguração da Fazenda Santa Constância aconteceu em 1938, né, com uma grande estrutura, né, vila de casas para funcionários, uma sede administrativa, estábulo para 160 vagas, um aviário com capacidade para 10 mil galinhas, chocadeira para 16 mil ovos, gado leiteiro, porcos e até búfalos tinham ali na Fazenda Santa Constância. Algo também curioso é que a Fazenda Santa Constância acabou cedendo um espaço e construindo um colégio, que hoje é o Colégio Estadual Curtume Carioca, né, por conta dos filhos dos funcionários, das pessoas que foram atraídas, né, a aceitar ali empregos na nossa cidade para atuarem na fazenda. Essa mão de obra que veio de fora precisava, né, obviamente, colocar os seus filhos em uma escola, então a Fazenda Santa Constância construiu essas escolas ali nos fundos do terreno, que já ficam ali também voltados para o bairro Iconha. Outra curiosidade sobre a Fazenda Santa Constância, essa aí é uma imagem que a gente tem de uma das casas, né, que ainda restaram ali no hoje bairro Cotia. Toda essa região da Fazenda Santa Constância está hoje no bairro Cotia, que é um bairro que vem sofrendo aí uma expansão territorial, né, uma questão aí imobiliária, vem se tornando um bairro, é um bairro ainda com um aspecto rural, mas que se encontra ali no perímetro urbano, né, bem pertinho do centro. E nessa região, o bairro Cotia está inserida na APA Iguape Macacu, que ocupa aí grande parte da zona rural do nosso município. Ainda sobre a Fazenda Santa Constância, vale dizer que ela chegou a ser uma das maiores produtoras de banana d'água do Rio de Janeiro, de todo o estado, tendo também na propriedade plantações de laranja, tangerina, limão, coco, mamão, abacaxi. Atuava com muita força na agropecuária, servindo também como uma reserva de matéria-prima, porque na Fazenda Santa Constância era plantada a acácia negra, uma árvore que é usada aí na fabricação do couro. Na verdade, para que se tire ali o resíduo animal, né, que ainda fica no couro nesse processo de produção. Entre os anos de 70 e os anos 80, foi vendida por um grupo de japoneses com um projeto agropecuário ambicioso, mas que infelizmente não foi à frente quando essa região passa a ser chamada aí, na verdade, de Cotia. Falando sobre outra fazenda aqui do nosso município, essas fazendas históricas do nosso município, essa aí é a sede da, então, Fazenda Segredo, né, que deu nome a um bairro aqui de Iguapimirim. A Fazenda Segredo foi construída no final do século XIX, utilizada para a produção de açúcar e derivados, pertencia ao comandante da Marinha Ribeiro da Costa, mas em 1920, o comandante Gilberto Rouet Barcelar, o comandante Barcelar, que dá nome a uma rua do centro de Iguape, que foi prefeito de Magé de 1930 até 1934, ele adquiriu a fazenda e era aí uma das pessoas que reclamava do fim da escravidão, né, por conta da decadência da região. Obviamente, perdeu a mão de obra, os altos lucros não eram mais possíveis, né, por conta dessa mão de obra que era utilizada aí por meio, infelizmente, da escravidão. A cachaça que era vendida, que era produzida ali na Fazenda Segredo, era vendida por toda a região, até que João Seixas Júnior comprou essa propriedade em 1953. Mais ou menos 20 anos depois, a família Fauru assumiu
a propriedade da Fazenda Segredo, que veio sendo vendida ali, sendo repartida, né, em lotes, foi sendo vendida e nos últimos anos um grupo de empresários cariocas, né, esses empresários eles adquiriram ali a sede da fazenda, como vocês estão vendo aí na foto. E uma lenda, né, sobre a Fazenda Segredo. Dizem que esse nome Segredo, que deu nome, né, ao bairro Segredo, vem do fato da fazenda ainda ter mantido pessoas escravizadas mesmo após a abolição. Há quem diga que Princesa Isabel passou ali pela Fazenda Segredo e que eles esconderam esses homens e mulheres que ainda eram escravizados na fazenda e que foi estabelecido que era um segredo, que isso não poderia ser dito jamais para ninguém, né, a risco aí de sofrerem sanções ou penalidades. E aí, por conta disso, a fazenda ficou conhecida como Fazenda Segredo e que até hoje a gente chama aí o bairro Segredo, onde fica esse patrimônio histórico do nosso município. E agora a gente vai falar sobre a Folia de Reis. É uma tradição católica linda, linda, linda de se ver, que para alguns é um folclore, para outros é só cultura ou arte, para alguns até uma religião de tão sério, né, que é a Folia de Reis para algumas pessoas. Depende da perspectiva. O fato é que a Folia de Reis ela reproduz os relatos bíblicos sobre o nascimento de Jesus. Existe em todo o mundo, só que no Brasil, com algumas peculiaridades aqui. No Brasil, a Folia de Reis se tornou única, porque por conta aí das influências indígenas e também africanas, já que os jesuítas, os portugueses, ao catequizar pessoas feitas escravas e também os indígenas, eles precisavam teatralizar a história da Bíblia e, ao contar essa história, eles contavam também com aquelas pessoas ali nas encenações. E aí acabou que parte da cultura indígena e também africana foi inserida ali na recontagem dessa história e, por conta disso, elementos como os tambores, como as velas, passaram a fazer parte da Folia de Reis. Em Guapê, essa cultura é centenária, há registros aí sobre vários grupos tradicionais de Folia de Reis, mas hoje nós só temos aí a Folia de Reis Estrela do Oriente, né, que é um grupo familiar, como acontece com quase toda a Folia de Reis. Ela é marcada principalmente pela fartura, com festas com muita comida. Esse grupo Estrela do Oriente foi fundado há mais de 30 anos pelo seu José Alexandre da Silva, o seu Zé, né, saudoso seu Zé, e que deixou esse legado aí para o filho, Joãozinho da Folia, que é atualmente o mestre do grupo Estrela do Oriente. A gente está vendo aí na foto a Dona Dirce, que é a matriarca da família, carregando o estandarte da Folia de Reis, e entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, a Folia de Reis perpassa aí pelas ruas da cidade, com sua procissão, cantando aí louvores aos santos reis e também contando a história do menino Jesus. Muita gente tem medo do palhaço, que é um dos personagens da Folia de Reis, mas o palhaço nada mais é do que a representação de Herodes, né? Então, por isso que ele é ali mais provocativo, fazendo rimas engraçadas e também um pouco provocativas, né? Mas o palhaço não entra nas residências, né? Ele fica sempre na rua, porque não tem espaço aí para contar a história do menino Jesus na etapa em que entra na casa das pessoas, no sentido mais de abençoar e tudo mais. Passando aqui agora para a gente falar sobre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A gente já falou lá atrás um pouquinho sobre o Parque Nacional, mas vale frisar, né, que o parque, o Parnaso, como a gente fala, foi criado para proteger a paisagem e a biodiversidade desse trecho aqui da Serra do Mar, né, na região serrana do Rio de Janeiro, e no caso mais especificamente aqui da nossa região da Serra dos Órgãos. São mais de 20 mil hectares de remanescentes da Mata Atlântica que são protegidos aí nos municípios de Guapimirim, Teresópolis, Petrópolis e também Magé. Abriga mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas, 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios, 83 espécies de répteis, incluindo também 130 animais ameaçados de extinção e muitas outras espécies endêmicas, ou seja, que são aqui da nossa região e que só existem aqui. Algo também que vale dizer é que esses números continuam sendo atualizados, porque os pesquisadores continuam descobrindo as espécies, fazendo monitoramento, estudando e entendendo um pouquinho mais aqui da nossa biodiversidade. Ainda sobre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a gente está vendo aqui na imagem a Pedra do Sino, 2.275 metros de altitude acima do nível do mar, e vem a ser aí o ponto mais alto da Serra dos Órgãos e também do nosso município aqui de Guapimirim. Ali pertinho
A gente tem a divisa também de Guapimirim com Petrópolis e com Teresópolis. Mas outras montanhas importantes da Serra dos Órgãos também compõem aqui o nosso território, como o Escalavrado, a Cabeça de Peixe, o Garrafão, a Agulha do Diabo e várias outras. E para a gente ainda fechar aqui esse capítulo sobre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, trouxe essa foto linda aqui do Portais de Hércules, né, considerado um dos mirantes naturais mais lindos do planeta. E olha que interessante, quem quiser ver o Portais de Hércules precisa fazer a travessia Serra dos Órgãos, que muita gente chama de travessia Petrópolis-Teresópolis, porque o percurso oficial começa na sede Petrópolis do Parnaso e termina na sede Teresópolis, mas 36% da travessia, do trajeto, está aqui no território de Guapimirim. É o maior trajeto da travessia. Algumas pessoas também fazem o inverso, começam por Teresópolis e terminam em Petrópolis. E olha só, além dos 36% da travessia que ficam em Guapimirim, 33% passa por Teresópolis, 27% por Petrópolis e 4% por Magé. E o Dedo de Deus, que é símbolo do montanhismo brasileiro, também está aqui no nosso território em Guapimirim. Mas, por tamanha beleza, ele é compartilhado também com a cidade do Rio de Janeiro, com a cidade de Magé, com a cidade de Teresópolis, por conta também da história, né, de tudo que a gente já falou até aqui. Mas, para além da questão territorial, da onde essa rocha, esse pico, o símbolo do montanhismo brasileiro está inserido, a gente tem a questão do senso de pertencimento. O Dedo de Deus também está ligado à história de Teresópolis, de Magé, e pode ser visto de todos esses lugares, de vários pontos do Rio de Janeiro, como a Ilha do Governador, pontos da Zona Norte, com ali do Museu do Amanhã também uma visão belíssima da Serra dos Órgãos e do Dedo de Deus, de Magé também, de Teresópolis também, que tem ali no centro da cidade uma vista privilegiada da nossa montanha. E é claro que a principal vista do Dedo de Deus, aquela mais famosa, em que as pessoas mais tiram uma foto do Dedo de Deus, é ali do Mirante do Soberbo, que ainda fica aqui no município de Guapimirim, perto ali da divisa com Teresópolis. Mas, na verdade, ela pertence a todos nós, né? É um patrimônio aí que na verdade, é de toda a humanidade, né? Muita beleza para se restringir somente ao município, mas Guapimirim tem orgulho de ter em seu território o símbolo do montanhismo brasileiro. Passando aqui agora para a gente falar da área de proteção ambiental de Guapimirim. Essa foto linda aí que vocês estão vendo é de uma região que é conhecida como a Arca de Noé da Baía de Guanabara. Passa aí por 4 municípios a APA de Guapimirim. No nosso município, em Guapi, passa também por Magé, Itaboraí e São Gonçalo. A APA foi criada em 1984 para proteger os remanescentes de manguezal ali do entorno da Baía de Guanabara, do que sobrou de manguezal do entorno da Baía de Guanabara. E foi resultado da luta de ambientalistas, universidades, pescadores também e entidades, né, não governamentais, de entidades não governamentais que lutaram para a preservação ali dos manguezais. Nos anos 70, para vocês terem uma noção, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento tinha um plano de erradicar a vegetação totalmente ali do manguezal para construir ali terrenos industriais, para servir à indústria, né, matando o que sobrou de vida ali no entorno da Baía de Guanabara. Mas, um pouco depois, um pouco antes de se tornar a APA de Guapimirim, essa região, parte dessa região também foi devastada por conta das olarias ali de Itaboraí, né, a construção de tijolos, eles precisavam de lenhas e retiravam toda a madeira do manguezal para essas olarias. Por sorte, em 1984, por decreto, a APA de Guapimirim foi criada, por sorte não, né, por muita luta de pessoas que acreditavam no potencial e na necessidade de se preservar esse lugar, e hoje nós temos nada mais, nada menos do que o maior manguezal do estado do Rio de Janeiro e o único manguezal preservado de todo o entorno da Baía de Guanabara. O nosso município é responsável por 60% do volume de água limpa que desemboca na Baía de Guanabara diariamente, contra aí mais de 18 milhões de litros de esgoto por segundo que, infelizmente, a região metropolitana despeja ali naquele local. Os ambientalistas falam que Guapimirim interrompe o laço mortal que existe em torno da Baía de Guanabara, porque nós somos o único município que, em vez de poluir, consegue preservar a Baía de Guanabara. No interior da APA de Guapimirim, existe uma outra unidade de conservação, que é a Estação Ecológica da Guanabara, que foi criada em 2006 e que perpassa os municípios de Guapimirim
e Itaboraí. É uma área que ainda preserva todo aquele cenário belíssimo de quando os europeus chegaram aqui no nosso território. A visão que eles tiveram lá há mais de 500 anos atrás é a visão que a gente ainda pode ter hoje naquela região, que atualmente conta também com o turismo de base comunitária, né? Desde 2015, com o surgimento da Guapimirim Tour, que foi a primeira agência de turismo local do nosso município, as pessoas podem visitar diariamente a APA de Guapimirim, respeitando as regras ali da unidade, e ali elas podem fazer inúmeros passeios e atividades. Esse visual que vocês estão vendo, do boto cinza, com o dedo de Deus e parte da Serra dos Órgãos ali ao fundo, é o que as pessoas conseguem aí contemplar durante algumas das atividades realizadas naquela região. Para vocês terem uma noção da riqueza desse lugar, né? São mais de 242 espécies de aves, 167 espécies de peixes, alguns marinhos, outros fluviais, né, dos rios de água doce, 34 espécies de répteis, 32 espécies de mamíferos que habitam ali o manguezal, as florestas alagadas, os rios e os fundos também da Baía de Guanabara. O símbolo dessa região é o boto cinza, né, que está no topo da cadeia alimentar e que, infelizmente, resiste ainda a tantos problemas que tomam conta da Baía de Guanabara. Mas vale dizer, a Baía de Guanabara não está morta, a Baía de Guanabara está viva e tem muita vida, mas precisa da ajuda e da compreensão, né, da conscientização da sociedade em relação à necessidade da gente preservar todo esse ecossistema. Para vocês terem uma noção, em 1984, mais ou menos, na década de 80, eram mais de 800 botos que habitavam a Baía de Guanabara. Inclusive, eles viviam em toda a Baía de Guanabara. Quem atravessava ali as barcas, né, entre Rio e Niterói, costumava ver os botos ao redor das barcas, e hoje eles vivem só ali nos fundos da Baía de Guanabara, na região da APA de Guapimirim, que é onde eles encontram vida e onde eles ainda conseguem sobreviver. E olha que triste, as fêmeas dessa espécie não migram do lugar onde nasce. Então, apesar de todo o problema e apesar de qualquer poluição, se houver, por exemplo, um novo derramamento de óleo na Baía de Guanabara, as fêmeas insistem em continuar ali por instinto. Elas não migram de onde nasceram. E os filhotes não conseguem passar atualmente mais ou menos aí dos 2 anos, né? Há uma grande dificuldade por uma série de fatores, pelo esgoto, pelo barulho, pela escassez também, que em algum momento eles sofrem de alimento. Há, por exemplo, um monitoramento, né, realizado pelo Instituto MAQUA, da UERJ, que monitora, que conhece esses animais e que sempre está ali na Baía de Guanabara, pesquisando e compreendendo a vida, né, do boto cinza e o que ele vem sofrendo ali naquela região. Mas graças à APA de Guapimirim, o boto ainda encontra vida ali nos fundos da Baía de Guanabara. Só que não são só os animais que dependem de todo esse ecossistema, também as pessoas do entorno da APA de Guapimirim que precisam desse manguezal de pé e desses rios despoluídos. São mais de 2.000 famílias que vivem diretamente da pesca, né, na Baía de Guanabara. Eles pescam tainhas, corvinas, robalos, camarões, siris, caranguejos, e toda essa economia deveria justificar a manutenção, né, da vida na Baía de Guanabara, mas infelizmente é uma briga aí muito desigual e que vem de encontro aí com interesses maiores da indústria, da área de petróleo e gás. Então, a gente precisa, né, do poder público mediando esses interesses e cumprindo aí a sua obrigação de preservar esse patrimônio natural do Rio de Janeiro. E olha que linda também essa imagem dos currais de pesca da Baía de Guanabara. É com essa imagem que a gente encerra aqui a nossa série de vídeos. Os currais, eles são uma herança milenar, né, dos primeiros homens que habitaram ali a região da Baía de Guanabara e que a gente começou falando aqui no primeiro vídeo e que a gente termina agora esse 4º vídeo, né? Esses homens que habitaram, aqueles homens que habitavam ali os sambaquis, depois os indígenas, eles criaram uma verdadeira cultura, né? Criaram um hábito, uma forma de tirar o alimento, né? O pescado, que são esses currais, essas estruturas de madeira que são instaladas na posição exata, de acordo com as correntes, né, das marés. E os peixes, o que acontece? Antes, eles faziam esses currais com madeira do manguezal.
por conta aí da conscientização dos últimos anos, eles constroem com eucalipto e bambu. E aí, com o tempo, essa madeira ela vai ali recebendo uma série de mariscos, né? Como vocês podem ver nessa madeirinha aqui na frente do barco, tem ali vários pontinhos nessa imagem, são mariscos que vão grudando ali na madeira, e o peixe, quando está ali transitando pela Baía de Guanabara, indo também para os manguezais, em direção ao manguezal, em busca de alimento, às vezes também para se reproduzir, eles encontram ali os currais, entram nesses currais para comer, e quando eles entram, eles não conseguem sair, porque os currais eles têm ali uma espécie de armadilha em que o peixe não consegue voltar, né? E quando eles tentam voltar, eles acabam ficando no interior dos currais, e aí na maré baixa, os pescadores ali do entorno da Baía de Guanabara vão lá fazer a despesca do curral, que é um momento belíssimo como esse aí que a gente conseguiu registrar. Então é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre cultura, sobre história, sobre meio ambiente, sobre saberes, os saberes tradicionais, né? Que vêm há milhares de anos, centenas de anos, e que a gente precisa preservar e ter na memória, né? Eu espero que vocês tenham aí curtido essas informações. Como eu disse, né? A história é viva, ela está em andamento. Muitas dessas informações já são atualizações daquilo que a gente tinha ideia aí no passado. E se você sabe tem qualquer outra informação para agregar, para corrigir, comente aí, deixe seu comentário, que a gente continua na missão de compreender, né, quem nós somos por meio aí do nosso passado e do nosso presente. Então, muito obrigado. Para mais informações, para quem curte aí saber sobre a história do nosso município, sobre as belezas naturais, quem quer aí conhecer também os atrativos naturais, as cachoeiras, né, as trilhas, as montanhas, a gente sugere aí o visiteguapimirim.com para quem é apaixonado por Guapimirim, quer conhecer cada vez mais aqui esse pedacinho de mundo em que a gente vive. Um grande abraço, obrigado e até breve.